melhores avaliadas do serviço público por qualquer critério e tem o menor piso, menor teto, não tem nenhum reajuste para 2011, nós estamos brigando por 2012, está terminando o prazo e nós não temos nada, nenhuma proposta, ao contrário. Agora a discussão sobre judicialização da greve, quando o secretário de Recursos Humanos contraditoriamente está em Turim discutindo negociação com o serviço público. Então, quer dizer, é uma contradição. Entende? Nós estamos discutindo a Convenção 151 da OIT e o único setor emprego do serviço público, é a FASUBA, né, que tentou negociar desde janeiro do ano passado, né, porque nós não temos nada esse ano, temos 0% de reajuste. Então, nós queremos uma posição do planejamento. Infelizmente, a ministra não está aqui, né, mas esperemos que tu faças a nossa voz chegar até ela. Né? Até para colocar um pouco a questão, assim, eu sou Silvio, eu também faço parte do comando de greves, faço parte da coordenação também. A ideia da gente tentar uma interlocução via a ministra era exatamente romper um pouco essa barreira que o Divanier coloca enquanto secretário de Recursos Humanos e sendo negociador com as categorias de servidores públicos federais, a forma como vem sendo tratada essa negociação. Então, a ideia da interlocução da ministra era até entender se isso é uma política de governo ou se isso é uma postura de secretaria de recursos humanos, né? Porque a gente tem tentado, as reuniões que aconteceram, elas eram reuniões sempre de protelação, se marcava uma nova reunião, não se avançava nada na questão das pautas. Tu conhece, a gente não vai te dizer novidade, mas vai caracterizar bem a questão, são 2 mesas de negociação que tem colocadas, uma que é com todos os servidores públicos federais, e aí isso inclui inclusive os colegas, né, dos ministérios, e uma outra mesa que seria com a FASUBRA. Nenhuma das 2 mesas avança, né? Como a gente sabe que a LOA, tu sabe melhor do que eu, né, tem prazo para ser votado 31 de agosto, a preocupação que nós estamos é que, bom, o prazo está se esgotando e não se avançou nada. O governo já anunciou que não tem, recurso para dar aumento geral para todos os servidores públicos federais, mas também não avança na questão de negociações com categorias específicas. Então, a tentativa é que a ministra possa estar intercedendo junto à Secretaria de Recursos Humanos para que algum avanço aconteça, um aceno de negociação, alguma coisa nesse sentido. A greve está há 53 dias, é bem como a Berna disse, quase 2 meses que a gente está em greve, e esse pedido de judicialização agora também é uma questão que seria importante que a gente pudesse ter uma opinião, uma posição de governo, porque, até para citar uma expressão que o presidente Lula usava, nunca antes na história desse país a gente teve judicialização de greve com 50 dias de greve. A primeira vez que a gente faz movimento grevista e com 50 dias de greve se entra com pedido de judicialização da greve. Então, isso também é uma coisa que nos causa estranheza enquanto trabalhador, né? Porque não, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Nem na época dos militares a gente teve esse problema. E agora tem várias contradições na própria petição da AGU, aparece as universidades como autoras, e elas alegam não ter sido autoras, né? A gente já teve reitor, inclusive, que foi à Assembleia para dizer, olha, eu não pedi nada, a AGU fez isso em nome da universidade sem que eu tenha pedido. Então, a tentativa é essa, é que a ministra possa estar, de alguma forma, respondendo o que efetivamente é política de governo, qual é a intenção ou não de estar negociando, e qual é o limite do secretário Divanier, que a gente sabe que ele mudou um pouco o status dentro do planejamento, né, para ele decidir solitariamente todas essas questões. É uma tentativa nesse sentido, assim, de tentar abrir diálogo mesmo. Bom, as negociações foram retomadas esse ano, acho que em abril, né, quando a ministra recebeu, na época eram 28 entidades nacionais de representantes de servidores públicos, né? Eu estava presente na reunião, e ela, de fato, deu toda a autonomia para o secretário Divanier conduzir as negociações. Tanto no âmbito geral, com as 28 entidades, que agora aumentou, estão 30 São quase 50 já. Não, foram Carona é grande. 35, sei lá, aumentou bastante, né? E quanto na condução da negociação no âmbito de cada uma das categorias com vocês, com a FASUBRA, né? Para as universidades. Então, o interlocutor dessa negociação é o Divanier ainda, né? Eu acho que a ministra é outra falando, eu acho, porque eu vou levar isso para lá, eu acho mesmo, tá? Não vai mexer nisso, né? A gente tem um ano de forte ajuste
fiscal, que não é só para a universidade geral, né, de 50 bilhões. E nesse barco que vocês estão, todas as carreiras estão. Eu sei que talvez a defasagem salarial diferenciada, as questões, né, cada um tem o seu, né? O que o Duvernay sempre argumenta, e ele tem números bem interessantes com relação a isso, que no governo Lula, não sei qual caso concreto dos professores universitários, Os técnicos das universidades. Eu não sei o caso concreto, mas ele fala assim, de um modo geral, os números que eu vi ele apresentar, o ganho real descontado a inflação no período de 2013 a 2010, né, no mínimo foi 70%. Não estou dizendo que é justo, algumas categorias ganham mais de 200% de reposição real. É claro que questões relativas, né, entre as carreiras ainda permanecem não bem tratadas, eventualmente. Eu só quero dizer, estou repetindo o que ele falou, que o governo não tem sido insensível com a questão dos trabalhadores, né? Por isso nos estranha a postura dessa gestão. Porque, por exemplo, a FASUBRA tem tido negociações no período do governo Lula, tanto no primeiro e segundo mandato, com exceção do debate sobre a Previdência, nós tivemos retorno, tanto em relação à carreira, né, em relação a planos de saúde. Alguns pontos que nós levantamos tivemos resultado. Não o que nós gostaríamos, mas que teve um diálogo, né? E nós, evidentemente, ficaram questões pendentes da carreira, que são as negociações específicas, mas nós vínhamos de um período de 10 anos sem reajuste de salário. Né? Então, isso, e além disso, além desse congelamento de salário por 10 anos, né, nós, nesse período agora, fomos atingidos, digamos, pelos acordos que houveram. Né? Tanto é que a Previdência ainda tem reajuste agora em julho, né? E a nossa categoria não tem. Nós e o IBGE, na verdade, somos os primos pobres do funcionalismo público federal. Né? Estamos com menor piso, menor teto. Então, digamos, ou temos uma política em relação às universidades que, de fato, né, tem um retorno, porque nós já vamos estar com o salário congelado em 2011. Então, se for o contingenciamento dos 50 bilhões, está garantido. Nós queremos 2012. Que acordo nós temos? Nós não podemos passar mais 2 anos, com perspectiva de aí depois vir a Copa do Mundo, e aí onde nós vamos parar? Nosso salário vai virar... Nós fizemos uma greve em 2007, né, no mandato do Lula, e a gente fechou um acordo para 2008, 2009 e 2010. A gente minimamente entendia que, bom, fazendo um movimento agora, poderia ter um acordo, que também não é uma questão de, bom, queremos 100% ou não, mas queremos pelo menos a possibilidade de negociar. Então, o que está nos... quando a Berna diz assim, nós somos o menor piso, é importante que se diga, nosso piso é R$ 1.034. Dos bombeiros do Rio de Janeiro. Talvez esse ganho de 70% que foi citado ali, talvez seja por causa do reajuste, que a gente teve essas 3 parcelas. Então, já era de um acordo de 10 anos que a gente estava sem, agora a gente... Não, com certeza... Com certeza, nós tivemos em 2009, 2008, 2009, 2010... foi nós não tivemos, na verdade, uma reposição dessas perdas. Inclusive, a Universidade Federal do Acre tem um estudo que aponta que, nesses anos, a nossa perda extrapola 16%. Somado ao que nós temos ainda já em 2011, a projeção que se tem em nível de economia, que está muito claro o comportamento da economia, da instabilidade, nós temos o pior piso, sob o ponto de vista, um piso muito baixo, e ainda com as questões de carreira específicas não sendo tratadas, nós estamos cada vez sendo mais achatados. Embora o governo admita que nós temos uma função estratégica enquanto Estado, por sermos responsáveis de desenvolver mais de 90% da pesquisa desse país, no entanto, nós temos a pior condição de trabalho do governo federal. Ou seja, tu tem uma contradição muito forte. Se nós somos o segmento do Estado enquanto prestadora de serviços e geradora, né? No nosso caso, desenvolvimento de conhecimento, pesquisa, coisa e tal. É uma contradição muito grande. Como é que o governo consegue tratar esse, que é o grande filão, e que realmente tem os melhores indicadores em nível de governo, em nível de estrutura do governo, como é que tu consegue ser o mais maltratado sob o ponto de vista da visão econômica desses trabalhadores que constroem essa excelência? Que é a excelência que, inclusive, digamos assim, diferencia, que se torna diferenciadora em todas as estruturas de Estado. Então, o que a gente muito traz, e isso também nos traz uma motivação muito forte, é assim, nós não podemos ficar nessa condição. O que está acontecendo hoje, inclusive os próprios profissionais dessas organizações estão sendo quase que empurrados para fora da universidade,
Porque, Buenas, fica muito difícil de sustentar uma situação dessas.